Top 5 casos de pessoas presas em cavernas. Histórias reais e perturbadoras. Você acha que está seguro só porque está na superfície? Porque, meu amigo, o mundo não se limita ao que os seus olhos veem sob a luz do sol. Existe um universo subterrâneo, labiríntico e implacável, onde a escuridão é absoluta e o silêncio ensurdecedor. Hoje, você vai descobrir o que acontece quando a curiosidade humana desafia os limites da natureza e perde. Esse é o top 5 piores casos de pessoas presas em cavernas. Histórias reais, bizarras, claustrofóbicas e completamente perturbadoras. São relatos de pessoas que entraram em cavernas buscando aventura, conhecimento ou apenas um desafio, e acabaram encontrando seu pior pesadelo. Pessoas que se viram presas, esmagadas e sufocadas por toneladas de rocha, lutando contra o tempo, contra a dor e contra a certeza terrível de que talvez ninguém pudesse ouvi-los. No final, você vai entender por que essas estruturas naturais podem ser tão mortais quanto belas. Em 2009, John Edward Jones, um jovem cheio de vida e aventura no coração, decidiu explorar a Nutty Putty Cave, em Utah, com seu irmão. Ele não era um novato, já tinha experiência em exploração, mas a Nutty Putty, com seus túneis estreitos e labirínticos, era conhecida por ser um desafio até para os mais experientes. E foi em um desses túneis, buscando um atalho, que John cometeu o erro fatal. Ele escolheu o caminho errado. Imaginem só a cena. Um túnel descendente, apertado, claustrofóbico, e John, determinado a atravessá-lo. Ele se espremeu, se contorceu, até que, de repente, ficou preso. De cabeça para baixo, com o peito comprimindo seus próprios pulmões, ele percebeu a terrível verdade. Tinha se tornado prisioneiro da montanha. Começava ali uma luta desesperada pela sobrevivência. As horas se transformavam em agonia, enquanto equipes de resgate se mobilizavam. Cabos, cordas, equipamentos especiais. Tudo foi usado para tentar libertar John. Mas a cada tentativa frustrada, a esperança diminuía, a angústia aumentava e o ar se tornava cada vez mais escasso. Por 27 horas, John lutou contra o inevitável. 27 horas de agonia, medo e esperança. Mas a Nutty Putty não o libertou. John Edward Jones morreu ali, sozinho, a mais de 100 metros da entrada, em uma tumba de pedra que ele mesmo escolheu desafiar. E a caverna, antes um convite à aventura, se tornou um memorial macabro, selado para sempre com o corpo de John lá dentro, como um lembrete cruel da força brutal e implacável da natureza. Nossa história nos leva agora para Kentucky, 1925. Floyd Collins, um explorador de cavernas em busca de fama e fortuna, decide se aventurar em uma caverna recém-descoberta, que ele acreditava ser a porta de entrada para uma atração turística grandiosa. Sozinho, ele se embrenhou nas profundezas da terra, movido pela ambição e pela sede de descoberta. Mas o destino, muitas vezes, reserva surpresas cruéis. Em um dos túneis, um deslizamento de terra inesperado prendeu a perna de Floyd. Ele estava preso, imobilizado em um espaço tão apertado que mal conseguia se mexer. A notícia do acidente se espalhou como fogo em palha. Equipes de resgate foram mobilizadas, jornalistas, curiosos. Em pouco tempo, milhares de pessoas se aglomeravam na entrada da caverna, transformando a tragédia em um espetáculo público macabro. E ali, no coração da terra, Floyd agonizava. Ele podia ouvir as vozes do lado de fora, as promessas de resgate, as orações. Mas a cada hora que passava, a esperança se esvaía. Por 12 longos dias, Floyd Collins suportou o insuportável. Fome, sede, frio, dor e a angústia de saber que a poucos metros de distância, um mundo inteiro assistia à sua lenta e dolorosa morte. A estrutura instável da caverna dificultava o resgate.
e cada tentativa parecia aumentar o sofrimento de Floyd. Ele se foi em meio à escuridão, com o eco das vozes do lado de fora se misturando aos seus delírios. A caverna que ele sonhou transformar em atração turística se tornou seu túmulo, um lembrete cruel de que a ambição desmedida pode nos levar a um fim trágico e solitário. Chapter 3. Os mergulhadores da caverna. Plura. Um mergulho no desconhecido. Nossa próxima parada nos leva para as profundezas geladas da Noruega, onde a caverna Plura, um sistema de túneis submersos, atrai mergulhadores aventureiros em busca de desafios extremos. Em 2014, um grupo de mergulhadores experientes decidiu se aventurar nesse labirinto subaquático. Eles conheciam os riscos, tinham equipamentos de ponta, anos de treinamento, mas a Plura, meus amigos, não se curva à experiência humana. Adentrando as profundezas da caverna, o grupo se deparou com um cenário assustador. Visibilidade quase nula, túneis estreitos, água gelada e um silêncio perturbador, quebrado apenas pelo som da própria respiração. E foi nesse ambiente claustrofóbico e implacável que o impensável aconteceu. Um erro de navegação, um equipamento que falha, um momento de desorientação. E o grupo se viu dividido. 4 mergulhadores ficaram presos em um dos túneis, a água turva os cegando, a correnteza os empurrando cada vez mais para o fundo do abismo. 2 deles, em meio ao pânico, acabaram se chocando contra as paredes da caverna, seus corpos sendo tragados pela escuridão. Os outros 2, lutando contra o medo e a exaustão, conseguiram enviar um sinal de socorro. A notícia do acidente desencadeou uma operação de resgate complexa e perigosa. Mergulhadores especializados da Finlândia, considerados os melhores do mundo, foram chamados para tentar o impossível. Após dias de buscas angustiantes, os corpos dos mergulhadores foram encontrados. A caverna Plura, que antes representava um desafio a ser vencido, se transformou em um símbolo de tragédia e da fúria implacável da natureza. Chapter 4. Neil Moss. Engolido pela rocha. Nossa jornada macabra nos leva agora para a Inglaterra, onde a Gaping Gill, uma das maiores cavernas da Grã-Bretanha, guarda um segredo sombrio. Em 1959, Neil Moss, um jovem estudante universitário, se juntou a um grupo de exploradores experientes em uma expedição a Gaping Gill. Animados para desvendar os mistérios da caverna, o grupo se preparava para descer por uma fenda estreita, conhecida como a chaminé. Neil, confiante em sua capacidade, se voluntariou para descer primeiro. Com cordas e lanternas, ele se esgueirou pela fenda, a escuridão o envolvendo como um abraço frio e úmido. Mas a 22 metros de profundidade, o inesperado aconteceu. Neil escorregou. A queda foi rápida, brutal. Ele tentou se segurar, mas a rocha úmida não lhe deu chance. Neil caiu em um espaço estreito, seu corpo ficando preso entre 2 paredes de pedra. Do lado de fora, o grupo ouviu o grito de Neil, seguido por um silêncio assustador. Eles tentaram puxá-lo de volta, mas a corda havia se enroscado. Neil estava preso. Começava ali uma corrida contra o tempo. Equipes de resgate foram chamadas, mas a localização remota da caverna e a dificuldade de acesso ao local onde Neil estava preso tornavam a operação extremamente complexa. Por 3 dias, Neil lutou pela vida. Ele conversava com os socorristas, contava piadas, cantava, tudo para se manter acordado, para se agarrar à esperança. Mas a cada hora que passava, sua voz se tornava mais fraca, seus pensamentos mais confusos. O ar rarefeito, a hipotermia e a exaustão estavam vencendo Neil. No final, o silêncio se abateu sobre a Gaping Gill. Neil Moss, o jovem aventureiro, havia sido tragado pela montanha, seu corpo jamais recuperado. A caverna, antes um símbolo de beleza natural, se tornou um túmulo,
um lembrete cruel da fragilidade da vida humana diante da força implacável da natureza. Chapter 5. Lee Ormsby, marcado pela montanha. Nossa última história nos leva para as profundezas da caverna Lechuguilla, no Novo México, um dos maiores sistemas de cavernas do mundo. Em 1991, Lee Ormsby, um espeleólogo experiente com anos de exploração em seu currículo, liderava uma expedição para mapear as galerias inexploradas da Lechuguilla. Com mapas, cordas e equipamentos de escalada, a equipe se aventurava em um labirinto subterrâneo de beleza singular. Estalactites e estalagmites gigantescas adornavam as paredes, criando um cenário surreal e mágico. Mas a beleza da Lechuguilla escondia um perigo constante de desabamentos. E foi em um desses túneis, enquanto Lee explorava uma passagem vertical, que o desastre aconteceu. Um estrondo, um tremor, e toneladas de rocha bloquearam a passagem. Lee estava preso. A poeira ainda não havia baixado quando Lee se deu conta da gravidade da situação. Ele estava preso em uma fenda, a saída bloqueada por um amontoado de pedras. Por sorte, Lee não estava sozinho. Seus companheiros de expedição ouviram o estrondo e logo iniciaram o processo de resgate. Mas a situação era crítica. A passagem estava bloqueada, e cada movimento para remover as pedras poderia causar um novo desabamento. Por 12 longas horas, Lee suportou o peso da montanha sobre ele. A dor, o medo, a incerteza, tudo conspirava para quebrar seu espírito. Mas Lee era um sobrevivente. Ele se agarrou à esperança, à promessa de que seus amigos o tirariam dali. E finalmente, após um esforço hercúleo, a equipe conseguiu remover as pedras e libertar Lee. Ele sobreviveu, sim, mas carregaria para sempre as marcas daquela experiência. As cicatrizes em seu corpo e a lembrança constante da fragilidade da vida o acompanhariam para sempre. Lee Ormsby, o explorador experiente, aprendeu da maneira mais difícil que a montanha não perdoa erros, e que às vezes a linha que separa a aventura da tragédia é tênue como um fio de esperança. E assim termina nossa jornada pelas entranhas da Terra. 5 histórias de sobrevivência, de desespero e da força implacável da natureza. 5 casos que nos lembram que a aventura pode ser sedutora, mas que a linha entre a ousadia e a imprudência é tênue. Lugares onde a luz nunca chega, onde o som é engolido pelas rochas, e onde qualquer erro pode ser fatal. Agora me diz, qual desses casos te deixou mais abalado? Qual história te fez questionar a própria sanidade humana diante do desconhecido? Comenta aqui embaixo. E se você quer mais histórias intensas como essa, se inscreve no canal. Porque no próximo vídeo, a escuridão vai te engolir mais uma vez.